Olá, já parou para pensar qual é o objeto mais caro já construído pela humanidade? Não estou falando de uma empresa, de uma marca, mas de uma coisa só, um objeto físico. A resposta, olha, é muito mais surpreendente do que se pode imaginar. Beleza, vamos nessa. Quando a gente faz essa pergunta, o que vem na cabeça? Uma pintura super famosa? Uma joia raríssima? Quem sabe um palácio? A busca por essa resposta leva a gente numa jornada incrível, passando por arte, luxo e, no final, fora deste mundo. Mas antes de começar essa caça ao tesouro, a gente precisa entender uma coisinha. O que faz algo ser caro? Não é só de que é feito, sabe? É uma combinação de várias coisas. A raridade, claro, é chave, a história por trás do item, quem foi o criador, a procura no mercado, tudo isso junto cria um valor que, às vezes, nem faz muito sentido. Com essa ideia na cabeça, vamos começar a nossa busca aqui na Terra mesmo, com alguns dos tesouros mais valiosos que a gente conhece. E se prepare porque os números são de cair o queixo. O nosso primeiro candidato é tipo uma janela para a mente de um gênio. O Codex Leicester não é uma pintura, mas sim um diário científico de Leonardo da Vinci, cheio de rascunhos e ideias sobre a água, a luz, a gravidade. É um pedaço da história do pensamento humano. Em 1994, o Bill Gates pagou mais de 30 milhões de dólares por ele. É uma grana violenta por um livro, né? Mas, poxa, estamos falando de um caderno escrito à mão pelo próprio Da Vinci. É um bom ponto de partida. Mas acredite, a gente vai muito mais alto. E por falar em Da Vinci, olha só o nosso segundo concorrente, Salvator Mundi, ou Salvador do Mundo. Uma pintura que ficou perdida por séculos e que, depois de ser restaurada, foi confirmada como uma das poucas obras originais do mestre que existem por aí. A raridade e o nome do criador aqui são uma combinação explosiva. E o resultado foi leiloada por mais de 450 milhões de dólares, quebrando todos os recordes de uma obra de arte. Um salto gigantesco, mas a gente ainda não chegou no topo. Agora a gente sai do valor histórico e mergulha na pura extravagância. Esse é o iate History Supreme, construído com 100 mil quilos de ouro maciço e platina. E como se isso não fosse o bastante, a decoração inclui um esqueleto de Tiranossauro Rex. É isso mesmo, um esqueleto de dinossauro. E o valor estimado? 4 bilhões e meio de dólares. Um número tão absurdo que parece até o fim da nossa busca, né? É o auge do luxo, o símbolo máximo da ostentação. Com certeza, esse deve ser o objeto mais caro do mundo, certo? Impressionante, mas a resposta real está literalmente fora deste mundo. Todos esses itens, por mais valiosos que sejam, são fichinha perto de uma criação que está orbitando sobre as nossas cabeças neste exato momento. Então, se não é o iate de ouro, qual é o verdadeiro campeão? Para descobrir quem leva esse título, a gente vai ter que olhar para cima, bem para cima. 100 bilhões de dólares. Esse é o custo para montar e lançar o objeto mais caro já feito pelo ser humano. Um valor que faz aquele iate de ouro parecer um brinquedo. E o objeto em questão é a Estação Espacial Internacional, a ISS. É difícil até de imaginar. Uma estrutura do tamanho de um campo de futebol orbitando o nosso planeta a uma velocidade alucinante. Para se ter uma ideia, ela dá uma volta completa na Terra a cada 90 minutos. Mas como é que se constrói um negócio tão complexo e tão caro assim no espaço? A resposta é como se fosse um Lego, peça por peça, em um dos maiores desafios de engenharia da história. A ideia surgiu lá em 1984 como um esforço de colaboração entre vários países. O primeiro módulo, o Zarya, da Rússia, foi lançado em 1998. Em 2000, os primeiros astronautas chegaram para morar e trabalhar lá, e a construção principal só foi dada como terminada em 2011, depois de anos de trabalho conjunto entre agências espaciais dos Estados Unidos, Rússia, Europa, Japão e Canadá. O processo de construção em si foi uma façanha. Era impossível lançar algo tão gigante de uma vez só. Então a solução foi mandar cada parte separada. Os módulos onde eles moram, os laboratórios, os painéis solares e montar tudo lá em órbita. Tudo foi conectado no vácuo do espaço, numa verdadeira coreografia de engenharia. Certo, mas por que gastar tanto dinheiro com isso? Qual é o valor da ISS além do seu preço astronômico? A resposta está na ciência que só pode ser feita lá em cima. A estação é um laboratório único por causa da microgravidade. Lá, cientistas estudam os efeitos de viagens espaciais longas no corpo humano, o que é fundamental para futuras missões a Marte.
Milhares de experimentos, desde o crescimento de cristais até o cultivo de alimentos, como o famoso experimento brasileiro de plantar feijão no espaço, são feitos lá. É uma base de testes para tecnologias e um símbolo de cooperação internacional. Mas e o futuro? O que acontece com a criação mais cara da humanidade quando ela envelhece? Vamos ver como essa história pode terminar. O futuro da estação é incerto. O contrato internacional que a mantém funcionando tem data para acabar. O plano atual é que ela seja desativada e direcionada para uma reentrada controlada na atmosfera, com os destroços caindo de forma segura lá no Oceano Pacífico. Um fim programado para uma jornada extraordinária. E essa é a questão central. De um lado, a gente tem o iate, um símbolo do luxo privado, da riqueza extrema. Do outro, a estação espacial, um monumento à descoberta coletiva, à colaboração humana. Os dois são os objetos mais caros do mundo em suas categorias, mas o valor que eles representam não podia ser mais diferente. Isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. O que realmente define o valor daquilo que a gente cria? É o preço? A exclusividade? O material? Ou será que é o propósito, o conhecimento que gera e o futuro que ajuda a construir? A resposta talvez diga mais sobre nós do que sobre os próprios objetos.